Filho, por você. Então vamos lá! Bom dia, Brasil! Graça e paz! Hoje é dia 2 de maio, nós estamos no devocional Nosso Seja Próspero. Quer dizer, falei tudo errado, né, gente? É nosso devocional Seja Próspero, do pastor Marcelo Toschi, da igreja Amor e Cuidado de Araçatuba. Então, gente, hoje a palavra de hoje está em Salmos 32:9. E a palavra fala assim, ó. Então não dificulte. Não seja teimoso quando eu te levar para onde você nunca esteve antes. Não me faça rebocá-lo e empurrá-lo adiante. Apenas venha comigo. Tapa na cara, né, gente? Ó, a palavra tá falando sobre obediência. E como vocês estão fazendo junto comigo, com a galera que tá aqui comigo também nos bastidores, esse devocional hoje. Então, vamos... Eu não sei ainda o que tem aqui pra gente. A gente vai meditar junto na palavra que o pastor Marcelo interpretou pra gente através do devocional. Então, quando observamos a história do povo de Israel, vemos um povo teimoso, obstinado, rebelde e de coração duro. Quantas vezes, olhando para as escrituras sagradas, vemos Deus tentando trazer o povo a uma proximidade, um lugar de intimidade, confiança e lealdade, mas o povo prefere seguir seu próprio caminho. Eu já me vejo em algumas situações, já passei por isso, quem não? Vixe, várias. Em uma intimidade, confiança e lealdade, mas o povo prefere seguir o seu próprio caminho, adorando e curvando-se a outros deuses. O intuito de Deus ao fazer isso é proporcionar prosperidade e abundância, de modo que ele deixa isso claro, através dos seus profetas. O exemplo disso é Jeremias, usado para dizer que Deus tem pensamentos de paz e não de mal. Ou o profeta Isaías, trazendo uma mensagem de que os planos e caminhos de Deus são mais altos e melhores. Quando olhamos para esse salmo poético do rei Davi, escrito logo após seu confronto e confissão, vemos uma chave muito poderosa. Deus quer nos levar a lugares onde nunca estivemos antes. Os planos dele não mudaram, são de paz, prosperidade e avanço. Contudo, por muitas vezes agimos de forma semelhante ao povo de Israel. Somos teimosos e dificultamos as coisas. Não damos ouvidos e não queremos seguir a direção do Senhor. Então, assim, ó, eu paro para refletir aqui que ele tá falando que a gente... que como já tá escrito aqui, que o povo é teimoso, né? Normalmente, nós somos teimosos, somos pecadores, né? Então, o perfeito foi só Jesus. E que ele fala assim que Deus tem o melhor, ele tem prosperidade, ele tem pensamentos bons, ele quer te dar tudo aquilo que você sonhou, que você planejou, que você pensa, que você quer. Porém, a gente não está seguindo o caminho certo, que é o caminho de orientação da palavra. Às vezes também por falta de intimidade com Deus, por falta de leitura, por falta de meditação. E meditar não é ler, não é eu vir aqui, eu só ler, falar para você ir embora. É eu olhar aqui o que está acontecendo e eu refletir junto com você. Então ele fala assim, ó, não dificulte. Não seja teimoso quando eu te levar para onde você nunca esteve antes. Então, assim, às vezes você vai olhar com os olhos carnais e ver um lugar que você não quer estar, uma coisa que você não quer fazer. E você não vê que aquilo ali pode ter futuro, aquela situação. Você não vê futuro naquela situação. Mas Deus está falando para você, não seja teimoso quando eu te levar para onde você nunca esteve antes. Uma situação, uma ocasião, um lugar, uma coisa que você nunca fez antes, que é novo para você. Não me faça rebocá-lo e empurrá-lo adiante. Então Deus está falando assim, que se você não for por vontade própria, ele vai te arrastar na marra. Então assim, a gente sabe disso. Então eu prefiro ir no amor do que na dor, né? Né, JJ? Sim. Então, gente, quem não confessa as suas falhas tem dificuldade em ir onde Deus direciona. Quem não confessa tem dificuldade de obedecer às instruções do Senhor. Então, se lembre de que jamais conseguiremos avançar sem confessar nossos pecados e culpas perante ao Senhor. Talvez seu sentimento para não confessar é por não se achar digno do perdão do Senhor. Em falar nisso, isso me lembrou uma coisa. Eu conheci uma moça que sente muita presença de Deus, sente falta da presença de Deus, e ela gosta muito de tudo que é envolvido com a palavra de Deus, e ela vê o quanto Deus transforma a família e a casa dela, só que ela fuma e ela bebe. E aí um dia eu perguntei por que ela não ia na igreja mais vezes para ouvir a resposta de Deus. Porque você ir na igreja não significa, nossa, cumpri a minha parte religiosa de estar lá no domingo. Mas é que você vai lá para perguntar para Deus, para ouvir a resposta de Deus através de uma palavra.
Então, tem alguém que tem uma autoridade espiritual ali que Deus está usando para responder o que você precisa saber ali. E aí eu perguntei para ela por que ela não ia. E aí ela falou assim pra mim, porque eu não tô certinha pra poder ir. Tipo, ela não se sentia digna. E é o que tá falando aqui, ó. Talvez seu sentimento pra não confessar é por não se achar digno do perdão do Senhor. Então, assim, no caso, ela não se sentia digna. Ah, eu fumo, eu bebo, e como que eu vou lá no culto? Eu tô tudo errado. Mas a presença de Deus não é só um culto, uma missa ou uma igreja. A presença de Deus em qualquer lugar, você tem acesso livre a essa presença. Não é para quem é perfeito. Aliás, na verdade, a casa do Senhor é um lugar de quem está doente, de quem está precisando de ajuda, que ele não é o médico dos médicos, então é quem está precisando de ajuda. Você vem do jeito que você está e ele vai fazer o que tem que fazer. Não é você esperar estar perfeito para ir lá receber. E também não é você esperar uma situação estar perfeita para você ir lá e fazer. É você fazer com a situação, independente de ser perfeito ou não. Bom dia, Brasil. Antes de você continuar, eu queria dizer isso. Eu tô há 5 anos orando pelos meus pais. Eu sou a única evangélica de toda a minha família e da minha casa. E o dia que eu convidei meu pai para ir tantas e tantas vezes, isso me marcou muito porque ele me respondeu: eu não tô pronto, preparado ou digno para estar lá. E tem muita gente que eu que faz tiver, isso. eu vou. E até hoje ele não pisou. Mas como eu sei que é promessa do Senhor, eu tomo posse, porque independente do momento, eu sei que ele vai aceitar Jesus. Ele só vai precisar se conscientizar que ele não precisa estar pronto. Que Deus sabe como ele é exatamente. Se ele conhece cada fio de cabelo que tem na cabeça dele, ele sabe exatamente como ele está. E venha como você está. Entenda que o único prejudicado em não confessar é você mesmo. Não há pecado que ele não possa perdoar. Então, às vezes, assim, eu não posso ir lá porque eu não posso falar que eu bebo, que eu fumo. Não, você tem livre acesso. Você pode falar qualquer coisa para Deus. Não há pecado que ele não possa perdoar. Deus anseia te levar a um lugar onde você nunca esteve antes. Um lugar de prosperidade, bênção e abundância. Mas para isso é preciso confissão, arrependimento e obediência total. Para mim, não sei para vocês, mas de tudo isso aqui, o mais difícil é a obediência total. Porque Deus fala para você: vai, faz, que eu vou prover, vai, mesmo você não querendo, você não entendendo, que eu vou fazer acontecer. E com os olhos carnais, a gente não vê aquilo tendo solução. Você não vê aquilo, dando certo. Você não vê que aquilo ali faz sentido. Aí você fala: isso é fé. Por quê? Porque se você vê, então não precisa de fé. Porque se você vê para crer... Então, a Bíblia fala que Jesus teve um dos discípulos, né, que questionou se era mesmo Jesus, até que ele falou assim: então toca aqui na onde eu fui furado, toca aqui na ferida. Então, ele falou assim, aí ele acreditou, ele falou assim: então, você viu para crer. Você precisa ver para crer. Mas... mais pra frente ali, ele fala assim, na palavra de Deus fala assim, que Jesus falou assim: você precisou ver para crer, mas maior é a graça, vou dizer mais ou menos assim, eu não sou teóloga, tá, gente? Nem tenho a Bíblia decorada, mas eu lembro que ele fala assim: maior é a graça de quem crê sem ver. Então, é isso, ele tá falando aqui, um lugar de prosperidade, bênção e abundância. Mas para isso é preciso confissão, arrependimento e obediência. Então, para eu ter prosperidade, bênção e abundância, que é tudo que todo mundo quer, mas ninguém quer fazer por onde, eu preciso confessar. Então, Camila, o que é confessar? Às vezes, confessar para você é contar é você pedir perdão para a pessoa que você prejudicou. Aí, outras vezes, confessar para você é contar para alguém que possa interceder e orar por você aquilo que você fez de muito errado. Porque quando você confessa, você se liberta. Então, além de você ter o perdão daquilo, você liberar perdão daquela situação, você confessa, você não é mais acusado com daquilo. O inimigo não tem poder e autoridade mais para te acusar quando você entrega, quando você confessa. Então, por exemplo, sei lá, vou dar uma situação aqui, tá? Aqui, enfim, mais uma situação. Eu traí o meu marido. Isso continua sendo um pecado e uma coisa que te pesa, que te angustia, que você continua cometendo outros pecados até o momento que você confessa. Então eu preciso confessar com o meu marido? Às vezes a sua confissão precisa ser para um líder espiritual orar para você entregar. Outras vezes precisa ser sim para o seu marido, que aconteceu aquilo e Deus vai prover as outras situações. Mas então, o confessar vai te levar para prosperidade, bênção e abundância. Porque pensa comigo, se você está escondendo alguma coisa que você não consegue entregar e confessar, entenda que tudo que é escondido, tudo que você não consegue contar, que você não consegue falar e confessar,
é algo errado. Se precisa ser escondido, não tá certo. Então, se tá escondido, tá errado. Então, se você não pode contar e confessar, você não tem como continuar prosperando, porque você tem uma mentira, retendo uma mentira. Você tá segurando uma coisa errada, uma mentira, algo escondido. Então, não tem como você ser próspero, abençoado por Deus e abundante se você tá escondendo algo na raiz. Então, isso não faz parte do que é de Deus. Então, você precisa primeiro confessar, depois se arrepender. Então, eu confesso, eu me arrependo de ter feito aquilo. Eu não quero mais fazer aquilo que eu sei que não faz parte do meu caráter. Eu sei que não faz parte do que eu quero pra minha vida, do que eu quero pra pessoa. Me perdoa por ter prejudicado dessa forma, seja lá qual for, financeira, emocional, psicológica, né? E eu obedeço. Então, eu obedeço a Deus de que a partir de agora eu não sou mais assim, eu não vou fazer mais isso, eu vou seguir. E aí Deus começa a te abrir caminhos, porque você já não tem mais um peso para carregar um fardo. Você já entregou para Deus aquilo ali, você não tem mais acusações, o inimigo não te acusa mais. E aí você tem obediência total, então você consegue prosperar, ser abençoado e ter abundância. Então é leve, tipo, não tem mais nada que me segura, não tem mais nada que retém. Então, a gente fala sobre obediência, em obedecer o que Deus fala, mas que a gente não acredita. Não acredita. Então, não dificulte, não seja teimoso quando eu te levar para onde você nunca esteve antes. Não me faça rebocá-la e empurrá-la adiante, apenas venha comigo. Então, essa palavra foi a palavra do dia 2 de maio, Brasil. E eu espero que você volte para assistir o devocional de amanhã com a gente e fazer com a gente esse devocional. E medite nessa palavra, né? Então, esse foi o devocional do dia 2 de maio, obediência, de Salmos, capítulo 32, versículo 9. Até amanhã.